fazer isso, é direito dele fazer isso, afinal de contas, até onde é o limite do ser humano? Então a filosofia atravessa os limites que as outras ciências não podem atravessar. Por que atravessa esses limites? Porque ela está ligada extremamente à capacidade racional que o ser humano possui. Enquanto as outras disciplinas, enquanto as outras áreas científicas estão ligadas às experiências concretas, estão ligadas às coisas que, de certa forma, dependem de resultados imediatos, não atravessam determinadas linhas. A partir do momento que atravessarem determinadas linhas, hão de se ver com situações éticas. E a filosofia, quando está ligada à questão do pensamento, se responsabiliza por questionar essas ações que estão ligadas a todas essas outras áreas de conhecimento, e por que não dizer aos seres humanos. O nosso conhecimento prossegue, então, tendo por base o quê? A própria reflexão. Sempre refletimos, e tendo por base o esforço da nossa própria razão, da nossa capacidade racional, da nossa forma de entender as coisas, de compreender as coisas. Vale lembrar que o entendimento das coisas, que a compreensão das coisas, ela pode mudar. O que eu compreendo hoje, o que eu entendo hoje, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, buscando sempre coisas novas, estudando sempre, me focando sempre, pode ser que amanhã, num futuro breve, eu mude o conceito, eu mude a opinião, porque descobri novos conhecimentos, porque descobri que estava errado, porque descobri que existem outras coisas que não sabia. Isso proporciona a filosofia, ela não engessa o indivíduo, ela possibilita a ele meios de descobrir coisas novas. Se posso descobrir coisas novas, porque busco conhecer. Não existe, então, possibilidade de filosofia sem conhecimento, sem leitura, sem emprego absoluto de pesquisa e de dedicação de quem ama essa arte chamada filosofia. A filosofia é a busca da verdade, só que a busca da verdade através da razão, através do raciocínio, através do pensar. Ok? Indo em frente. A reflexão filosófica. Ora, o que é reflexão? Você deve ter um espelho na sua casa. O que você vê quando você olha para o espelho? O espelho olha de novo para você, não é mesmo? Lá dentro do espelho tem um outro você, que está te olhando de novo. Isso é a reflexão. Reflectere, a palavra reflexão, no seu termo original, do latim, reflectere. Um olhar de novo sobre si mesmo. Olhar novamente sobre a mesma coisa. Você olha e olha novamente. Olha e torna a olhar. No usual das coisas, nós olhamos só uma vez. O pensamento normal é um único pensamento sobre algo e a tomada da decisão. A reflexão significa o mover em torno de si mesmo, o movimento de retorno a si mesmo. Então, ser filósofo é refletir sobre o próprio saber. Se sei, será que sei mesmo? Se conheço, será que conheço mesmo? Se penso e é verdade isso que penso, será que a verdade é esta mesma? Será que a conclusão está de fato acertada? Será que não existem outras possibilidades? Essa é a reflexão que a filosofia faz. Essa é a reflexão que todos nós deveríamos fazer antes de tomar qualquer decisão. Ora, quantas besteiras seriam evitadas se nós refletíssemos sobre os nossos atos, não é mesmo? Normalmente somos precipitados, pensamos, vamos e fazemos. Convido a você, querido, querida aluna, reflita melhor, pense melhor antes de fazer. Faça o papel do filósofo. Olhe sobre si mesmo, reolhe as suas atitudes, reveja as suas ações, reveja os seus conceitos. Nós não somos donos absolutos da verdade. É possível que estejamos certos, mas antes vamos conferir
conferir de novo, reconferir e depois emitir um parecer, um juízo, uma fala sobre os assuntos, sobre as coisas que nos cercam. Esse é o papel da filosofia. E esse caminho da reflexão, ele segue alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Ora, para refletir, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, ser questionador. O que é ser questionador? Ser questionador não significa ser briguento. As pessoas interpretam mal. Acham que ser questionador é ser criador de caso. Não, ser questionador não é ser criador de caso, não é ser briguento, não é ser aquelas pessoas que fazem confusão, não é ser aqueles que discordam todo o tempo dos outros, mas sempre procurar de alguma forma, primeiro perguntar a si mesmo: estou certo? É dessa forma? O primeiro a quem pergunto é para mim. Depois que eu pergunto para mim, daí eu pergunto aos outros. Perguntas que suscitam questionamento. Vamos ver alguns exemplos. O que é? Ora, as crianças são campeãs em nos ensinar o questionamento, não é mesmo? Quem é pai, quem é mãe, está acostumado a isso, ao seu filho, à sua filha, à sua volta, sempre lhe perguntando: o que é isso? O que é aquilo? O que é aquele outro? O que é? Isso significa o quê? É a busca do saber das coisas que estão à nossa volta. O que define essas coisas? O que elas significam? Poderia se perguntar no que é. O que somos nós? O que sou eu? O que é você? O que nos define? Não é mesmo? Ou então, o que significam as nossas experiências? Para quem elas têm validade? O que significa a minha experiência? O que significa a tua experiência? O que você vivenciou significa o quê? Qual o significado? Que razão ela tem? Que razão ele tem? O que você vivencia? Ou então, as nossas ideias, as nossas sensações, as nossas emoções, isto é, quais são os motivos, as razões, as causas para nós pensarmos? É o quê? Ou então, outra pergunta que suscita o questionamento: como? Nós ouvimos bastante também essa pergunta, não é mesmo? Como? Ou de que forma? Seria a mesma coisa que perguntar: como funciona? Como funcionam as coisas naturais que estão à nossa volta? Como funcionam as coisas humanas? Como funcionam as coisas sobrenaturais? Como funcionam as coisas espirituais? Como funciona a vida? Como funciona, enfim, tudo aquilo que nos cerca? Qual o conteúdo daquilo que nós pensamos? É refletir e questionar. Como? Quantas vezes a gente faz essa pergunta? Normalmente a gente já parte do pressuposto de que somos o dono da verdade e que sabemos de tudo. Não paramos para questionar e para perguntar o que é, como. Outras é o famoso porquê. Ou então para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo das coisas? E dos fenômenos que nos cercam? Para quê? Por quê? Normalmente, quando usamos a expressão porquê ou para quê, é quando não estamos querendo fazer alguma coisa. Mas quando isso diz respeito a nós mesmos, buscar uma utilidade ou uma finalidade daquilo que nós fazemos, acaba que não nos preocupamos muito com isso. Por exemplo, a vida de consumismo que nós vivemos. Diante de uma loja, diante de um produto, belo produto que você julga que tem que comprar. Existem pessoas que vivem em função desse mundo capitalista e do consumismo. Certo amigo uma vez me disse: antes de você mergulhar numa conta, pergunte-se 3 vezes: por que eu tenho que comprar isso? Para que eu tenho que comprar isso? A segunda vez que você perguntar: por que eu tenho que comprar isso? Para que eu tenho que comprar isso? Na terceira vez você já muda de ideia. Você acaba
realmente vendo se você precisa comprar ou não. Precisa mesmo ou não precisa? Então, qual é a finalidade? Quais são os objetivos? Vamos aplicar isso à questão teológica? Qual a finalidade da oração? Qual é o objetivo de uma vida de oração? Qual a finalidade de ler a Bíblia? Qual o objetivo de ler a Bíblia? Qual a finalidade de ir à igreja? Qual o objetivo? Qual a finalidade de estar no culto? Serve para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade de termos pastores? Qual que é o objetivo disso? Qual a finalidade da harmonia dentro do lar? Qual o objetivo? Qual é a finalidade da nossa vida? Qual é o nosso objetivo? Por que fazemos o que fazemos? Para que agimos? Para quem agimos? De que forma agimos? Importante termos claro na nossa vida esses objetivos. Para isso, partimos do princípio do questionamento. Primeiro, a nós mesmos. Depois, às pessoas que estão à nossa volta. Depois das pessoas que estão à nossa volta, as coisas que nos cercam. Buscando a utilidade, o princípio da utilidade, da serventia. A esse papel se presta o questionamento na filosofia. Às vezes abandonamos o princípio do questionamento na filosofia, abandonamos o princípio do questionamento na nossa vida, ou outras vezes aplicamos o princípio do questionamento apenas à vida dos outros.